E o Grêmio tem 19 jogadores com contratos vencendo em dezembro deste ano. É um número expressivo, né? Mais da metade do elenco. É muita gente. Eu mesmo fiz um vídeo esses dias falando especificamente do caso Kahneman. Mas são 19 ao todo, né? Um número bem maior do que eu imaginava. E há quem pense, tá, não é hora de pensar nisso, né? O Grêmio tem que focar em subir. Ano que vem a gente vê quem fica, quem não fica. Concordo até em partes, né? Eu acho que não é o grande foco do momento do clube. A gente tem que estar focado 100% em subir, né, nos jogos aí que o Grêmio tem pela frente, mas também não é algo que se possa deixar tão para depois assim. Não dá para esperar, pelo menos não todos esses 19 nomes o Grêmio pode se dar ao luxo de esperar ver se vai subir ou não, para ver se tenta continuar com o cara ou não, e se continuar com o salário A ou com o salário B, né? Alguns nomes eu acho que sim, dá para fazer essa composição. Aí o Kahneman mesmo é um que dá para conversar desde já, e eu vi umas notícias aí de que talvez o Grêmio teria iniciado esse movimento, e tipo assim, vamos ver como é que tu volta de lesão, vamos ver como é que o Grêmio vai estar na tabela, se ano que vem é Série A ou Série B, vamos ver, né, teu salário já é alto, né, a gente, né, enfim, tem que, talvez role uma conversa prévia para de fato bater o martelo lá em dezembro ou novembro, um pouco antes, né, de acabar o contrato. Mas muitos casos, se a gente não se mexer, o jogador pode assinar um pré-contrato com outro clube, a gente perde de graça, ou o jogador pode já encaminhar ali o futuro dele em outro lugar. Então, cada caso é um caso e eu vou ler os 19 nomes aqui para a gente entender o tamanho da bronca, né? O tamanho da bronca, porque o número em si é assustador. Agora veremos se a lista de fato assusta ou não. Os nomes são Nicolas, Rodrigo Ferreira, Janderson, Benítez, Gabriel Teixeira, Elkeson, Diego Souza, Edilson, Léo Gomes, Pedro Jeromel, Kahneman, Felipe Mediolaro, Friso, Michel, Bobsin, Diego Turin, Felipe, Juninho Capixaba e Paulo Miranda. E ao encerrar o 19º nome, eu acho que todo mundo fica com a mesma sensação. Ufa, a lista não é assustadora, né? O número 19 é assustador, mas a lista não é. Primeiro que tem alguns nomes aqui que nem fazem parte do atual elenco, né? Ali, sobretudo nessa reta final aqui, já são pessoas que o Grêmio emprestou, repassou. Então, né, não são 19 pessoas que a gente tá com quem a gente está contando neste momento, mas ainda assim, pelo menos uns 15 aqui, se eu não me engano, 15 exatamente. Acho que uns 15 aqui, ou 14, alguma coisa do tipo, 13 no mínimo, são realmente jogadores que estão no grupo agora, neste momento, e os outros não. Bueno, obviamente, né, salta aos olhos aqui Jeromel e Kahneman, né? Acho que realmente são os únicos nomes que... não são os únicos, mas são os nomes que mais assustam, impressionam e que talvez a gente pense... a gente fique na dúvida, né, no que será do futuro desses dois caras aí, com ou sem o Grêmio. Agora eu vou ler um por um, para a gente entender melhor a bronca aqui, se vale a pena, se não vale, se vai fazer falta, se não vai, caso faça, como o Grêmio pode proceder. Nicolas, lateral esquerdo emprestado pelo Atlético Paranaense. É um nome que está se saindo bem, né? É um nome que talvez no Grêmio dos sonhos de muita gente ele fosse um reserva bem ok, mas na atual circunstância ele vem se mostrando um belo titular, né? O Grêmio na Série B, o Grêmio sem concorrência à altura no setor, inclusive tomou aquele cartão estranhíssimo e vai ser desfalque nesse jogo contra o Cruzeiro, coisa que a gente vem lamentando. Isso prova que o cara está sendo útil, vem fazendo gol, muita assistência, diria até mais, se ele mantiver esse nível de atuação numa Série A, né, no ano que vem, se
tudo correr bem na Série A e em outras competições e tal, ele se torna até um titular aceitável num Grêmio dos sonhos, né? Não vai ser uma peça de destaque nem nada disso, mas ele se tornaria um titular aceitável se mantiver esse nível de atuação em outras competições. Então, por enquanto, ele vem se saindo bem e o Grêmio perde ele em dezembro. E aí tem que entender, cada caso aqui é um caso, né? Tem que entender se tem... Infelizmente, na matéria que eu estou consultando aqui, não especifica cada caso. Se tem chance de prorrogar o empréstimo, se tem valor fixado para o Grêmio comprar, caso tenha, quanto é. Mas o Nicolas, sem dúvidas, é um cara que, se tiver algum gatilho, alguma possibilidade do Grêmio estender o vínculo de uma forma ou de outra, acho que vale a pena analisar para tentar ficar, né? Até porque é um setor que, se o Nicolas vazar, cara, tem que contratar uns 3, sei lá, né? Ou acha alguém da base ou contrata uns 3, porque é complicado. Rodrigo Ferreira, emprestado pelo Mirassol. Esse aqui eu acho que também não tem a especificação aqui, mas eu acho que tem sim uma questão de comprar, né? Acho que deve ter, até porque é do Mirassol, assim, é outra realidade. Mas eu acho um caso bem parecido com a do Nicolas. Tá? O Rodrigo ainda é mais jovem, né? O torna mais interessante ainda. Então o empréstimo encerra no final do ano e acho que o Grêmio tem tudo para tentar um esforço aí de manutenção do atleta, seja por empréstimo de mais um ano, seja por uma eventual compra ou algo do tipo. Janderson, emprestado pelo Corinthians, né? O Janderson que estava há 2 anos jogando pelo Atlético Goianiense, mas pertence ao Corinthians. Por enquanto, o que eu vos digo é o seguinte: bateu dezembro, valeu, obrigado, abraço. Benítez, emprestado pelo Independiente da Argentina, por enquanto também, é um cara que eu vejo claramente mais valor nele do que no Janderson, por exemplo. Né? Até fiquei meio constrangido agora de fazer a mesma frase para os dois, mas no atual momento é a realidade. Bateu dezembro, obrigado, tamo junto, sabe? Agora, tem ainda um ano pela frente aí, tem o Roger acertando o time. Numa dessas, se o cara acabar se mostrando útil e uma peça interessante para uma variação do time, alguma coisa assim, se adaptar a Porto Alegre, não sei mais o que, não descartaria, né, uma reviravolta neste caso, que a do Janderson já sou um pouco mais cético, apesar até de ele ser mais jovem. Mas, por enquanto, ambos, dezembro chegou tranquilo. Gabriel Teixeira Obiel, emprestado pelo Fluminense, aqui já entra na categoria Nicolas e Rodrigo Ferreira, né? Tipo, putz, tá mostrando... Eu sei que foram só 2 jogos de Série B e tudo mais, mas tá mostrando, e neste ritmo, é um jovem também, neste ritmo o Grêmio bem que poderia fazer algum esforço para manutenção deste atleta. O brabo é que se o cara se destacar muito, né, e for um empréstimo seco, assim, um empréstimo sem cláusula nenhuma, sem gatilho nenhum, sabe? Se for só um empréstimo e aí o cara se destaca, o outro time pega de volta, né? Então tem esse porém, teria que entender cada um destes 5 casos que eu acabei de falar, que são os 5 empréstimos, né? Nicolas, Rodrigo Ferreira, Janderson, Benítez e o Biel. Aí entramos na lista dos que não são empréstimo, os contratados. Elkeson, contrato até 30/11, esse aqui não vai nem chegar a dezembro. O Elkeson, assim, eu acho muito difícil ficar, mesmo que jogue muito bem, porque eu acho que não há um interesse dele de ficar. Eu acho que ele está usando o Grêmio assim como um momento de voltar ao Brasil, né, reencontrar a família, blá blá blá, ajudar o time numa missão bem específica, mas ele curte muito lá a China, quer jogar a Copa da Ásia, já manifestou um monte de coisa nesse sentido e acho que se adaptou bem. Então eu acho que o destino dele mais provável é voltar. Agora, se ele for muito bem aqui e daqui a pouco acaba o ano, ele assina com o Corinthians, sei lá, com o Atlético Paranaense, aí é meio mancada, né? O cara já tá aqui, adaptado, inserido e tal. Aí tem que monitorar. Já tem 32 anos para 33,
né? Tem que ver como é que vai ser esse ano na Série B, ano que vem, se tudo der certo, a régua aumenta. Então tem que monitorar, mas em tese eu acho que dificilmente fica, eu acho que ele tem outros planos na cabeça, o Grêmio subindo ou não. Diego Souza, Diego Souza, cara, o interminável Diego Souza, contrato até o final do ano também. O que eu vou dizer para vocês, cara? O que eu vou dizer para vocês? Né? Ano passado a gente dizia assim, cara, o Diego tá foda, né? Tá complicado, pesado, questão física, blá 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 blá. Aí o Grêmio começa a temporada com quem no ataque para fazer gol? Com quem? O Ricardinho? Aí numa dessas chama o Diego Souza, né? Eu espero, do fundo do meu coração, que o Grêmio esteja ano que vem numa Série A, numa Copa do Brasil, com chance de título, com, né, outra proporção, assim, na qual o Diego Souza não seja mais uma peça tão fundamental assim. Eu acho que na melhor das hipóteses, se o Diego se interessar ainda pela carreira, não sei, daqui a pouco ele se aposenta até, né? Mas se o Diego se interessar, eu acho que no melhor dos mundos, assim, o Diego é um reserva que a gente tem ali para agregar experiência ao elenco, para entrar em jogos pontuais, nos 30 do segundo tempo. Aí me serve. O cara que a bola cai nele, ele guarda na cabeça ou no pé, né? Agora, para ter ele como essa peça, esse alicerce que ele é hoje, cara, mesmo se o Grêmio ficar na Série B, porque daí imaginem um Diego Souza com um ano a mais ainda. Eu acho que não, né? Aí ou o Diego sai ou fica com um outro paradigma totalmente diferente. O Edilson acho até que é parecido, assim, né? Um caso do Diego Souza, talvez até mais improvável que fique, porque eu acho que o Edilson já estava ali, talvez virando reserva do Avaí, se não estou enganado, né? Um cara que tipo veio para ser titular do Grêmio já num contexto de escassez do clube, um contexto de liderança que o Grêmio precisava também, uma coisa muito específica, assim, que tipo, salvo uma temporada dele muito surpreendente esse ano ainda, quando ele voltar de lesão e tudo mais, eu acho que é um tiro curto, é pra entrar no DVD da subida de volta à Série A e meio que fechar com chave de ouro aí a bela trajetória dele no clube. Não vejo o Edilson ficando, mas né, vamos acompanhar. Léo Gomes. Cara, o Léo Gomes eu não vou nem comentar muito, porque o Léo Gomes nem está, né? Não sei nem se ele vai voltar a jogar futebol algum dia em alto nível. Então, assim, nós não temos Léo Gomes. Se perdermos, perdemos o que exatamente, sabe? Perdemos de pagar um salário. Então, o Léo Gomes não tem como comentar, a não ser que ele milagrosamente volte a jogar e volte a jogar bem e daqui a pouco surpreenda. Mas, assim, é muito improvável, né? E aí, o 10 e o 11 da lista aqui são simplesmente Jeromel e Kahneman. Pá, cara, é muito complicado falar desses dois caras que são ídolos gigantescos no Grêmio. Mas, enfim, já fiz um vídeo inteiro sobre o Kahneman e falei muito do Jeromel nesse vídeo também. Acompanha lá, eu acho que esses caras merecem de fato um episódio à parte. E também acho que são casos diferentes, né? O Kahneman recém fez 31 anos, o Jeromel tá para 37, algo assim. Então, acho que também são casos diferentes, mas são dois ídolos, é outra conversa, é outra análise, também tem que ver o campo, é óbvio. Enfim, tem um vídeo à parte ali para eles, mas sem dúvida são os nomes diferentes dessa lista. Felipe Mejolaro, o goleiro, também parece que não vingou muito ali. Daqui a pouco o Grêmio simplesmente espera o contrato acabar e já era. O Friso, esse, diz que tem questão disciplinar ali, que o Grêmio não gostou dele. Também não sei se tem tanta bola assim. Se o Grêmio ainda não se mexeu para renovar, isso já é algum indício, né? Michel, o volante, né? Eu até fiz um vídeo também sobre ele, dizendo, daqui a pouco um reforço improvável aí e tal. Mas pode ser que também já esteja na descendente da carreira ali, acabando e não tem mais muito o que tirar dali. O Grêmio vai entender isso certamente, se for um caso ou se for o outro. Se for o outro, chega dezembro e tá tudo certo. Obrigado, volte sempre. O Bob Sim, mesma coisa do Friso, né? Parece que deu um alarme falso ali de que era alguém interessante e tal, mas daí o tempo passou e não virou essa chave ali. Talvez chegue dezembro e valeu, obrigado. Churin
Churin vai ser só uma pena, porque o Grêmio gastou uns 10 milhões de reais, se eu não me engano, no Churin, né, cara? É algo absurdo, assim, é algo assim, tipo, oi, da onde, por quê, como, sabe? Inacreditável até, né? Mas assim, enfim, águas passadas, as águas futuras são 31 de dezembro, encerra o contrato. E fazer o quê, gente? Não vamos recuperar nenhum real, provavelmente, desse, desse negócio aí. Eu acho que ele sai livre. A propósito, acho que no meio do ano já está livre para assinar, né? Um pré-contrato. E acho que o Grêmio tem que se tem que aceitar que perdeu dinheiro e já era. Não vai também renovar com o cara para tentar vender ele no ano que vem, não sei o quê, porque daí tu vai ficar pagando salário, salário, salário e vai acabar gastando mais. Enfim, aceita a derrota e já era, né? Felipe, emprestado ao Novo Horizontino, que acho que é o lateral direito aquele, né? Poucas vezes que eu vi ele não gostei, não achei interessante, tipo... Não sei se tem como fazer algum dinheiro ainda com esses caras, tá? Eu acho que, como eu falei do Churin, acho que numa dessas chega dezembro, ainda que sejam jovens, assim, sei lá, cara, não são jogadores que me atraem. O Juninho Capixaba é um cara que tá no Fortaleza, né, que até, tipo assim, meu, o Grêmio podia ganhar uma graninha com esse cara, né, o Fortaleza nos pagar 1 milhão, 2, né, e fica com ele aí, ou nos passa um guri da base ali interessante, e mais um pastel e uma Coca-Cola e estamos conversando. Sei lá, cara, ele vem sendo útil, assim, uma das peças principais não digo, mas é um titular ali do Fortaleza e tal, e participa. Eu acho meio bizarro, assim, chegar a dezembro, o Grêmio perdeu a grana, o Grêmio investiu uma grana nele, lembremos, né? Acho que do próprio Corinthians também. Enfim, mas em termos de jogar no Grêmio em si, ainda que eu ache ele melhor que o Diogo Barbosa, mas isso não é parâmetro, né? Então eu acho ele insuficiente. Para aproveitar aqui, eu não vejo muito futuro. E o último nome, Paulo Miranda, que está emprestado ao Juventude. Não preciso dizer nada sobre Paulo Miranda, né? Esse aí chega dezembro, eu pego o meu carro, levo ele ao aeroporto, dou um grande abraço, agradeço por tudo e estamos conversado. Acho que é mais ou menos esse o raio-x, né? Não é uma lista tão preocupante quanto o número 19 atletas talvez sugira, mas acho que sim, tem um nome ou outro ali, como a gente viu aqui, que talvez valha a pena uma atenção um pouco especial para não deixar chegar esse dezembro aí e a gente ficar a ver navios. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.